A Beldan, ou Outra Mãe como ela é mais conhecida, é a terrível vilã de Coraline e o terror da nossa infância. O que tá fazendo? Mas sabia que ela tem uma história profunda por trás? Na verdade, na origem dela, ela era boa. Pois é, não dá pra acreditar que algum dia a Outra Mãe foi boa, mas hoje você vai entender parte dos motivos dela, por que ela faz isso com os humanos, por que ela devorou as criancinhas lá em Coraline. Então só vem comigo conhecer a origem e a história completa da Outra Mãe de Coraline. Oi pessoas e portais para outro mundo, beleza? Eu sou a Neide, sejam bem-vindos ao Dirmade e a nossa verdadeira história da Outra Mãe aqui no canal. Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. E antes de a gente começar, já deixa o seu like aí de baixo pra apoiar meu trabalho. E se você caiu de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os futuros vídeos. E a nossa pergunta de hoje é: qual vilão você acha mais aterrorizante e assustador de todos? Me conta aqui de baixo. Pra mim, eu fico muito entre a Casa Monstro e a Outra Mãe de Coraline. E primeiro de tudo é que Coraline é uma adaptação literária, então essa daqui é a história original escrita pelo Neil Gaiman. E o Neil já deu detalhes sobre a origem da terrível vilã da história e de onde que ele se inspirou para criar ela. A Belladama, ou Beldan, é uma entidade do folclore da Romênia. E Beldan significa velha bruxa. E a entidade é simplesmente a protetora da natureza e dos animais, numa função assim muito parecida com o nosso Curupira brasileiro. Uma curiosidade é que não existe só uma Beldan, só uma entidade. São várias Beldans que protegem todas as naturezas e todos os animais. Então, possivelmente, tem várias outras mães espalhadas por aí. E bom, a Beldan sempre assume a forma de uma mulher. E ela vive nas florestas, onde ela protege toda a natureza e os animais que ali vivem, principalmente das garras gananciosas dos humanos. E ela tem a capacidade de criar ilusões para atingir o seu objetivo de proteger a natureza. Já que, como sabemos, os humanos podem ser bem cruéis. Além disso, outro poder da Beldan é que ela tem a capacidade de sentir a morte. Então, ela sempre sabe quando uma árvore ou um animal ou uma criatura morre ali na floresta que ela tá tentando proteger. E com tudo isso, você já deve estar imaginando. A Beldan odeia os humanos. Você está de volta e trouxe com você esse parasita. Assim que os seres humanos foram se tornando cada vez mais gananciosos, desmatando a natureza e matando os animais, a Beldan passou a odiar as criaturas. E com motivo, né? Os humanos devastavam aquilo que ela mais amava, o que ela devia proteger, e o ódio dela pelos humanos só aumentava. Ela começou apenas assustando os humanos pra fora das florestas, mas isso não foi mais o suficiente. Então ela teve que ir mais longe, assim como os humanos que estavam imparáveis. Então ela passou a matar e se alimentar de qualquer um ali que quisesse invadir as suas florestas, assumindo a forma de uma linda mulher, criando ilusões para enganar os humanos. Inclusive, é com esse poder das ilusões que a própria Outra Mãe de Coraline cria aquele universo alternativo, todas as coisas que a Coraline vê do outro lado. Ela só fez o que sabia que ia impressionar você. Os anos foram se passando e a Beldan, por se alimentar da maldade, né, de se alimentar dos humanos, ela começou a se tornar uma figura maligna, uma entidade do mal. Então ela começou a ir mais longe nessa vingança contra os humanos, começando a atrair crianças pra matá-las. E a Beldan comia a alma e o coração das crianças. Mas nos trancou aqui e comeu as nossas vidas. Com isso, a Beldan ia ficando cada vez mais forte, poderosa e habilidosa. Então isso se tornou um costume da entidade para manter a sua força e poder. Então a Beldan era uma entidade boa que só retribuiu a maldade dos humanos que estavam acabando com a natureza e com os animais. Pois é, gente, ela só retribuiu a maldade e sentia ódio pelos humanos porque eles fizeram. Então, né, tem um motivo. Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso. Entretanto, os humanos conseguiram uma forma para lutar contra a Bel. Pedra Víbora ou Pedra da Bruxa, que também faz parte do folclore e não é uma coisa aqui criada só em Coraline. Realmente existe essa pedra no mundo real. Às vezes ele é bom para as coisas ruins. Não, é bom para achar coisas perdidas. Claro que, né, não com poderes mágicos, mas as pessoas realmente acreditavam nisso e tinham lendas sobre essas pedras. Mas as pedras com um furo no meio ajudavam os humanos a não caírem nas ilusões da Beldan, que, como a gente viu, era a principal habilidade dela para enganar os seres humanos. Com as pedras, os humanos não caíam ali nos truques da Beldan, que é exatamente o que a Coraline faz. Mas como será que essa Beldan chegou ali no universo de Coraline, ali onde que ela e a Coraline se conheceram? Chegou bem na hora do jantar, meu amor.
e como que foi o passado dela com as outras vítimas que a gente conhece no filme. Vem comigo que eu te conto tudo. Tanto no filme quanto no livro não se sabe muito bem quando que a Beldan surgiu, mas durante o filme e o livro a gente tem pistas que os ataques dela começaram há pelo menos centenas de anos atrás. Por que vocês estão aqui? A Bela Dama. E a gente pode deduzir isso analisando as vítimas que ela fez, principalmente aqui no livro. Isso porque o garotinho fantasma, a primeira vez que ele vê a Coraline, ele pergunta: "És tu? Estás viva?" Num português assim, bem rebuscado. Já em inglês no original ele fala "Art thou alive?", que era uma frase usada no antigo inglês onde se usava esses pronomes arcaicos, e que começou a parar de ser usado a partir dos anos de 1650. Outro fato sobre esse menino que aparece aqui no livro é que ele comenta que ele usava saias e tinha cabelos encaracolados. Mas depois, quando ele chegou numa idade, tiraram as saias dele, deram calças e cortaram o cabelo dele. E pesquisando, eu descobri que isso é um costume da era vitoriana. Os meninos usavam vestidos até os 7 anos de idade e depois disso eles usavam calça e os cabelos eram cortados. Ou seja, esse menino entrega pra gente certinho quando foi o primeiro ataque da Beldan aqui na história. Isso porque a era vitoriana começou em pelo menos 1837, o que casa certinho com outra informação que a gente também tem na história. O Palácio Cor-de-Rosa foi construído há 150 anos atrás. Essa casa aqui tem 150 anos. E daí? O que dá certinho aqui com a data de 1850, mais ou menos. E como vemos, todas as vítimas estão presas ali na casa, então parece que todas essas crianças moravam ali. E esse garotinho, com certeza, foi a primeira vítima da Beldan ali da casa. Nós não nos lembramos dos nossos nomes. Inclusive, aqui no livro, ele diz o seguinte: "Cheguei pela porta da copa quando notei estava de volta à sala das visitas, mas ela esperava por mim. Disse que era minha outra mãe e eu nunca mais vi minha mãe verdadeira de novo." Mas eu me lembro da minha mãe de verdade. Ou seja, ele passou pela porta lá do Palácio Cor-de-Rosa, caiu ali no mundo da outra mãe e nunca mais conseguiu sair. Então a primeira vítima da Beldan foi feita assim que a casa surgiu e ele era o primeiro morador ali do Palácio Cor-de-Rosa. A minha mãe não tem esses... Botões? Mas claro, com certeza a entidade é muito mais velha do que isso, que como a gente viu, as Beldans existem desde, o surgimento da humanidade. Resumindo, a outra mãe é velha. Isso lá é jeito de falar com a sua mãe? Mas a questão é, por que o Palácio Cor-de-Rosa? E por que ela só devora as crianças que moram na casa? Peça desculpas. Agora, Coraline. E bom, tem uma teoria bem antiga sobre Coraline, que assim, eu acredito muito, então vou incorporar aqui na minha teoria e na minha história também. Que diz que a Beldan protegia a floresta ali ao redor da casa, só que ela acabou caindo nesse poço. E foi parar nesse mundo invertido, onde ela não conseguiu mais sair de lá. Eu sou a sua outra mãe, bobinha. E olha só que legal, o poço tá rodeado de cogumelos, que nos folclores do norte europeu significa que é uma armadilha de fadas ou entidades da natureza. E uma vez presas dentro desse círculo de cogumelos, elas não conseguem mais sair. E o que a Beldan é, gente? Uma entidade da natureza. Então, possivelmente foi essa magia desse círculo de cogumelos que manteve ela presa ali no outro mundo. Já que pra ela sair pela porta, precisa da chave. Por que você não usa a sua chave? Só existe uma chave. Inclusive, no final do filme, a Coraline manda ela de volta do mesmo jeito, jogando a mão dela ali no poço de novo. E bom, como vimos nas lendas, desde que as Beldans ficaram malvadas e vingativas contra os humanos, elas tiram suas forças e poder justamente se alimentando dos seres humanos, principalmente de crianças. Então, como a Beldan ficou aprisionada ali naquele buraco, naquele mundo invertido, ela precisava se alimentar, senão ela morreria. Sem você, eu vou morrer! Assim, ela começou a usar os seus poderes de ilusões pra atrair as crianças pra dentro do mundo dela, pra ela se alimentar deles. Ela nos atraiu com tesouros e guloseimas. Outra coisa que aparece nos folclores das fadas e entidades da natureza do folclore europeu é que elas eram conhecidas por criar armadilhas que parecem maravilhosas, mas era só pra enganar crianças. E é justamente isso que a outra mãe faz quando cria as bonecas e atrai as crianças com isso. Então isso das bonecas e dos botões e tudo mais não fazem parte da lenda das Beldan em si, mas foi uma forma de manipulação que essa Beldan específica criou pra atrair as crianças até o mundo invertido
sentido ali dela. Já que ela tá presa nesse outro mundo, não tem como ela sair e devorar as crianças do lado de fora, então ela precisa atrair as crianças pra dentro. Ela dava tudo o que nós pedíamos. E o bom, depois que as crianças são atraídas pra esse mundo, a outra mãe usa seus poderes de ilusão pra criar um mundo perfeito pra elas, com uma mãe super boazinha e um mundo perfeito onde tudo é incrível. Inclusive, no final a gente vê essa ilusão se desfazendo. Com a Coraline, felizmente não deu certo, mas ela conseguiu devorar outras 3 crianças. A primeira foi o garotinho, que foi o primeiro de todos, e depois 2 outras garotas, sendo uma delas a irmã gêmea desaparecida da avó do Ivy, e que foi a última vítima até então. Ela e a irmã dela, antes dela ter desaparecido. E uma curiosidade é que aqui no livro o Ivy não existe, pois é, gente, o melhor amigo da Coraline não existe. Wybe Lovat, Wybe? diminutivo de Wyborn. Então a Coraline não conhece a história de nenhuma daquelas crianças ali fantasmas. Mas bom, a última criança que a outra mãe tinha devorado tinha sido anos e anos atrás. Então ela já estava fraca e precisava se alimentar novamente. Sabe, a minha avó, ela é dona do Palácio Cor-de-Rosa. Nunca aluga pra quem tem crianças. O que a deixa desesperada para encontrar uma nova criança até que a Coraline aparece. Inclusive, durante toda a história a gente vê o quanto que ela tá desesperada para conseguir colocar as garras na Coraline logo, porque ela, né, deve estar morrendo de fome. Vai ter que ficar comigo pra sempre. E outra tática da outra mãe nos filmes é construir bonecas e usá-las pra espionar o que tem de errado na vida da criança. E é com a boneca que ela dá pra Coraline que ela descobre o que a Coraline não gosta na vida dela, pra ela criar uma ilusão perfeita onde a vida dela seja perfeita e boa. E isso das bonecas foi criado pro filme e também não existe aqui na história original. Sim, as bonecas icônicas de Coraline não existem de verdade. Boneca é a espiã dela. É como ela faz pra observar você. No livro, a Belda usa ratos pra ver a vida do outro lado, espionar as crianças e atraí-las. O que faz todo sentido, porque como a gente viu, ela tem uma ligação enorme com os animais, tirando gatos. Ela odeia gatos. Outra coisa curiosa é que o livro revela exclusivo sobre a Belda. É uma parte onde ela faz uma promessa pra Coraline e jura pelo túmulo da mãe dela. Então ela complementa dizendo: eu mesma a sepultei e quando eu percebi que estava tentando sair, eu a enterrei de volta. Essa parte não aparece no filme, mas tá aqui na história original e dá uma pista muito legal pra gente. Isso até pode fazer a gente deduzir que a Belda seja humana, porque ela teria uma mãe. Mas parece que a mãe dela também é imortal, já que ela tenta sair da sepultura e a Beldan joga de volta. Então a minha teoria é que a mãe dela era outra Beldan, outra entidade. E ela eliminou, jogou na sepultura pra ela ser a única Beldan ali da região. Mas como vemos, a outra mãe tem botões costurados nos olhos. Então, segura a teoria. Eu acho que foi a mãe dela que fez isso a ela. Então ela resolveu se vingar da mãe e fez o que fez, jogando ela na sepultura. Só que ela ficou obcecada com isso dos botões nos olhos e quis fazer com outras pessoas, com outros humanos, costurando botões nos olhos deles. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Mas por que botões, Maid? O livro, a história explica isso. Isso nunca foi contado detalhadamente na história, mas a gente tem algumas pistas e interpretações. Uma delas é que os olhos são considerados a janela das almas, então arrancando os olhos seria uma forma da Beldan ter a alma das crianças, já que ela se alimenta da alma e coração das crianças. Então deixamos que ela costurasse os botões. E de acordo com o livro, ela quer colocar os botões nos olhos da Coraline pra ela ficar igual à criatura, pra elas ficarem parecidas. Só queremos o melhor pra você. Outra teoria é que quando a outra mãe tira os olhos das crianças, isso faria com que ela não precisasse mais usar seus poderes de ilusão pra criar um mundo perfeito ao seu redor. Já que assim as crianças não veriam nada ao seu redor, não veriam o mundo ao seu redor, e seria mais fácil da Beldan continuar a sua manipulação. Encontre os nossos olhos e nossas almas se libertarão. E o segura outra coisa bombástica. Tudo isso da outra mãe, além de ter sido inspirado no folclore que realmente existe, também foi inspirado numa história real. Sim, gente, existiu uma história de uma Beldan no mundo real. Isso porque nos anos 1600 existiu uma mulher chamada Good Cole, que vivia em Boston, nos Estados Unidos, e foi acusada de bruxaria, e além de ser uma Beldan. Você sabe que eu amo você. E a Good Cole era uma mulher idosa de aparência desleixada e por isso acusaram ela de ser uma bruxa. Ela foi acusada também de causar tornados, a morte de 2 bezerros e de uma criança. Além de se transformar numa série de criaturas, ela era metamorfa. E por causa desse possível poder de se transformar, ela foi acusada em ser uma Belda. Ela foi apedrejada e foi presa por décadas.
Pois é. Sua trapaceirazinha! Então, como vimos, a história da Belda vem de centenas de anos atrás, sendo uma entidade que na verdade era boa, mas foi corrompida pela maldade humana. Pelo desejo dela se vingar dos humanos, ela começou a devorar criancinhas. Aparentemente, ela caiu no poço aí no universo de Coraline ou foi aprisionada aí. Já que, como a gente viu, os cogumelos, o círculo de cogumelos manteve ela presa do lado de dentro. Então, tudo o que restou pra ela foi se alimentar apenas das crianças que moravam na casa acima de onde ela estava presa. Ou talvez ela amasse só ter algo para comer. Pra comer? E é isso, gente. Essa é a verdadeira história da outra mãe de Coraline, juntando uma história do folclore que realmente existe e teorias de como que essa, entidade do mal de Coraline surgiu. Já compartilha esse vídeo pra alguém que você conhece que ama Coraline pra conhecer essa história e se aprofundar ainda mais aqui no universo do filme. E se você caiu de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão pra você e tchau!